Bom, vamos lá então começar. Deixa eu dar aí as boas-vindas para o pessoal que está entrando aí, participando com a gente. Boa noite aí para todo mundo, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um Monday Night de dividendos para falar aí de um Isso aí. assunto importante para todos nós, né? Como viver aí de dividendos, como viver de renda, como fazer com que a sua carteira possa gerar esse fluxo de caixa de entrada, né? De uma forma aí recorrente, crescente, perpétua. Então, estamos aí mais uma vez. E então vou começar aqui fazendo algumas perguntas. A gente já conversou aí mais ou menos como que a gente quer direcionar. Lembrando aí que a gente vai até mais ou menos 9 horas da noite, né? Um pouquinho antes, acho que 45 minutos tá de bom tamanho, mas se passar um pouco também não tem problema. Mas então conta aí, Marcelo, compartilha aí com a gente as novidades, quais são as empresas que você está de olho, né? O que está te chamando a atenção aí recentemente. E aí depois eu também complemento aí com um pouco do que eu estou vendo, do que eu estou fazendo, e a gente até vê se está batendo um com o outro, e ajuda um ao outro aí, e quem estiver nos assistindo a pegar aí umas dicas legais ou, né, algumas orientações para facilitar aí nesse objetivo de gerar renda passiva, que é a aposentadoria da nova geração, não é isso? Acertei? Acertou. Perfeito. Então vai lá, manda ver. Bom, pessoal, bom, só antes avisando a todos aqui que estão vendo a live, depois vocês que vão assistir na reprise aqui no canal do Paul, lembrando, pessoal, muito importante isso, a decisão de comprar, vender, alugar uma ação é sua, tá? A gente aqui só fala das nossas experiências pessoais. Pessoal, bom, inegável, né? Começar já falando por esse dividendo monstruoso, né? Que a Petrobras vai pagar em dezembro. E eu, sinceramente, não consegui resistir e aumentei a minha posição, confesso, né? Aproveitar uma Boa. chance dessa, né? E aí, bom, imagine uma empresa que no momento a cotação dela não chega nem a R$ 30 e ela vai pagar 3,25. 3,25, gente, é mais de 10%. Então, quer dizer, de uma vez só, né? Uma empresa que já de um tempo para cá vem demonstrando já uma qualidade novamente. Ela foi, infelizmente, muito maltratada no período anterior, né? Por Sim. outros presidentes que nós tivemos, e agora, não apenas da época do Bolsonaro, mas já da época do Michel Temer, ela já vem numa crescente. Então, a Petrobras é uma empresa que vem se moldando e voltando a ser o que era, né? Isso é muito importante. Então, ela anuncia um dividendo gigantesco desse. Então, como não aproveitar? Então, confesso que aumentei lá a minha posição em Petrobras recentemente. Aliás, já Boa. comprei duas vezes. Outras empresas também que têm me chamado muita atenção, e eu tenho comprado também, ultimamente ações dela, é o Banco Santander e também a Vibra, né? A Vibra Distribuidora, a antiga BR Distribuidora. Com relação ao Banco Santander, eu chamo a atenção para um detalhe muito importante que as pessoas têm que entender. As pessoas às vezes se ligam somente nos números frios e não prestam atenção às vezes numa história relacionada à empresa ou algo assim. Vamos lá. O Banco Santander aqui no Brasil ele é uma filial. A matriz dele fica na Espanha. Aliás, tem uma cidade chamada Santander, na Espanha. Então, esse banco ele é de lá, ele não é daqui. É necessário mandar dividendos para a matriz constantemente. Ora, se nós formos sócios desse banco, então também receberemos dividendos constantemente. E são dividendos sempre generosos do Santander. Ele vem numa média muito boa ultimamente, se você me permite até, pô, estou com o caderninho aqui, porque a gente também não tem condição de lembrar de tudo, né? Exato, não, boa, O, ótimo. Manda ver. o banco, o Banco Santander, por um cálculo que eu fiz aqui, ele tem que pagar pelo menos R$ 1,89 de dividendo. Ou seja, se você olhar, por exemplo, para uma cotação atual dele, então ele tá bem posicionado, porque até, por exemplo, para você receber 5% daria R$ 37,80. No momento, a cotação dele está bem abaixo disso.
né? Está ali na faixa de 34, mais ou menos, caindo para 33. Então já vale a pena, isso falando em 5%. Agora veja, por exemplo, outra situação. A cada trimestre e a cada ano, observa-se que o Banco Santander vem lucrando cada vez mais, né? Vem na sequência dos grandes bancos, né? Saiu Sim. recentemente um estudo feito com os quatro grandes bancos, né? O nível de aumento realmente do lucro líquido deles tem chamado muita atenção. Em plena pandemia, praticamente os lucros dele ignoraram a pandemia. Então, quer Olha, dizer, a gente tem que levar isso em consideração, né? O sistema financeiro é algo que sempre vai ter que existir, né? Então, pode-se falar também na perenidade desse setor, não é? Então, sim. por exemplo, então eu achei que valia a pena, considerei também outros tantos múltiplos do Santander, né? Além dessa breve história que contei com relação ao pagamento dos dividendos para a matriz espanhola, mas veja bem, ainda tem os outros aspectos, são múltiplos que chamam muita atenção. Um PL abaixo de 10, um PVP próximo a 1,5, 1,4, isso é muito bom. Uma dívida, né? Uma relação dívida-EBITDA muito bem equilibrada. Quer dizer, como você não ficar sócio de uma empresa dessa, né? E que vem com lucro líquido constantemente a cada trimestre, batendo até recordes, né? Sim, A gente já fica até brincando, a gente já estava brincando até outro dia, né, pô, dizendo, e aí, o Itaú já vai chegar a 7 bilhões? Ou quem vai exato. chegar antes? É o Itaú ou o Bradesco? Então, quer dizer, a brincadeira já mudou, já é outra até, né? Em É, plena pandemia, volto a lembrar. exatamente. Sobre isso, Marcelo, eu tenho reparado que não só o Santander, como também o Banco do Brasil e até o Bradesco estão encostando aí no grande líder, né? No idolatrado Banco Itaú, que até durante a pandemia era considerado, não sei se ainda é, o banco mais rentável do mundo, né? O banco Sim, mais rentável do mundo até a pandemia, tá? Eu tenho essa informação até a pandemia. Depois da pandemia, eu teria que checar para poder até me atualizar. Mas o Itaú era considerado, né? Isso é fato, o banco mais rentável do mundo. Então, assim, era um negócio assim absurdo, porque no Brasil as coisas foram acontecendo de tal maneira que os bancos grandes foram se fortalecendo, foram se consolidando e foram se tornando assim esses gigantes, né? Tanto é que o próprio Paulo Guedes diz que nós somos o quê? 75 milhões de idiotas, né? Que tem conta em apenas cinco bancos grandes. Então, cinco porque quatro estão na Bolsa, né, que são aí o Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. E a Caixa Econômica Federal, mas que não tem é, capital aberto. Então, assim, é uma concentração enorme. É claro que isso está mudando por causa das fintechs, por causa da tecnologia e uma série de outros fatores. Mas, como você, olhando aí os lucros, que a gente sempre tem que olhar para os lucros, qualquer análise começa a partir dos lucros, né? Não tem como não olhar isso, mas é impressionante como que há 10, 20, 30 anos esses bancos só dão lucro. Eu não sei se, eu desconheço, nem sei se tem, eu teria que fazer, estou falando aqui pensando alto, posso até estar falando bobagem, mas eu não me lembro, não sei qual o ano que o Bradesco e Itaú deram prejuízo, se há 10, 15, 20, 30 anos atrás, eu não sei. Eu até gostaria, seria interessante, mas isso eu estou falando por quê? Porque quando a gente compra uma ação para receber dividendo, essa análise que a gente está fazendo aqui, sem planilha, sem entrar nos múltiplos, sem entrar em valuation, já emite um sinal, um comunicado de que, olha, galera, vale a pena ser sócio de banco grande, tá? Tem valido a pena há décadas. Ah, agora será que a gente está chegando no final da festa? Eu acho que não, porque, como você apontou bem aí, os lucros só batem recorde. E aqueles que estavam um pouco mais para trás estão encostando no grande líder. Então, assim, e isso é muito bom para nós, investidores, por quê?
porque eu posso ainda diversificar dentro de um setor perene, escolher entre quatro, ou os quatro, né? Não preciso, se eu tenho R$ 10.000, eu posso colocar 2.500 em cada um, ou até posso fazer aí, talvez, né, botar um pouco mais, sei lá, uma sugestão, não é recomendação, tá, galera? Como o Marcelo lembrou bem aqui. Mas, por exemplo, aquela que vai pagar mais dividendo, eu posso começar por essa, mas eu não deixaria de ter nenhuma delas. Essa tem sido a minha filosofia, não sei você, mas eu, por exemplo, ouvindo isso que você falou, a minha conclusão é tipo, e já é há algum tempo, cara, eu não posso ficar de fora dessa oportunidade de participar do crescimento, dessa bateção de recorde anual de banco grande, que só ganha dinheiro. E democraticamente, a gente tem acesso, tem o direito de participar desse crescimento. Não estou entrando no mérito se é justo, se está errado. Eu acho até que está errado o sistema, mas a gente tem que fazer com que o sistema funcione a nosso favor, né? Porque a verdade é que o sistema funciona contra o investidor pessoa física. Depois a gente pode até entrar um pouquinho nesse quesito, que eu acho que é muito importante para quem estiver nos ouvindo, entender como é que o sistema funciona contra. Porque eu e você, nós somos uma exceção. Nós não somos o investidor típico, que põe lá seu dinheiro em previdência privada, que coloca o seu dinheiro em fundo de investimento, né? A gente escolhe as nossas ações, a gente assume a responsabilidade. Então, existe um diferencial grande. Eu estou pensando até o seguinte, Marcelo, eu e você, a gente entra pela porta dos fundos no mercado financeiro. De uma certa forma é isso. Não é isso? A gente economiza, a gente não paga taxa administrativa para ninguém, a gente não precisa pagar assinatura, a gente não tem custos, não tem come-cotas na nossa carteira. Só aí já é uma economia enorme, né? Mas continua aí, vai falando aí. E Petrobras, depois eu falo de Petrobras, continua aí, já falei muito. Vamos, Então vou seguindo aqui, pessoal. vai Então seguindo aí. a outra empresa que eu citei aqui, pessoal, foi a Vibra, né? Antiga Sim, BR Distribuidora, que eu até fiquei muito feliz, contei isso na live da semana passada, que 20 dias depois que eu comecei a comprar, Luiz Barsi falou na XP Expo muito bem dessa empresa e disse que estava barata. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu já estava comprando, então continuei comprando mais ainda, já que a palavra dele tem um peso grande para mim e acho que para todos os investidores que acompanham, né? Mas a Vibra, é um detalhe importante, vamos aqui para o caderninho, ele diz que eu, pelos cálculos que fiz da média, né, dos últimos anos, os últimos pagamentos, R$ 1,68, pelo menos ela deve pagar. Então, se ela paga R$ 1,68 e ela está valendo agora, eu comprei hoje, Vibra, a sim, R$ 22, a tá 22,02. Eu comprei barato. hoje. 22,02. A 1,68, pessoal, tá ótimo. É praticamente 7,5% para 8%. Então, quer dizer, vale muito a pena. A empresa é boa, era um braço da Petrobras, para quem não sabe, e a Petrobras fez um processo de desinvestimento dela que acabou fazendo com Sim, que ela ficasse uma empresa privada, né? Não há mais uma ingerência completa da Petrobras, ou seja, ela abriu. Foi, digamos assim, desinchando o passar dos anos, né? Isso foi há pouco tempo, e a empresa passou a ser lucrativa e as projeções para ela são excelentes para os próximos anos, né? Então é uma empresa que, da mesma forma, quando você analisa os múltiplos dela, você chega às mesmas conclusões. PL baixo, um PVP totalmente bem alinhado, entendeu? Uma dívida de relação com o EBITDA muito bom. A empresa já está se mostrando. Essa empresa, pô, quando ela estava sobre o poder, vamos dizer assim, da Petrobras, ela faturava 1,5 bilhão. Agora ela fatura 3 bilhões, ou seja, ela dobrou em olha, 3 anos. é, Quer dizer, olha esse efeito, é um efeito maravilhoso, sim. né? Então, quer dizer, as pessoas têm que pelo menos analisar, estudar uma empresa dessa, vale a pena, entendeu? Então É, estudem sobre a Vibra, porque vale a pena, é um bom mercado. Não é um mercado que eu acho que eu vou ficar casado com ela para fazer bodas de ouro,
mas eu acho que eu posso fazer bodas de prata. Sim, sim, eu acho, por causa da questão do petróleo e da questão de estar associado a uma commodity. E Isso. ela cai um pouco, mas talvez um pouco menos do que a Petrobras, no caso da Petrobras, que é empresa totalmente atrelada à commodity, e tem essas características de, em alguns momentos, como agora, pagarem um super dividendo, né? O que é super legal, né? E como você falou, não resistiu aí. Depois você lê aí, então, o que o Ricardo está falando, que eu estou sem óculos. Isso. Tô vendo aqui. Eu também tô sem óculos, mas dou um jeitinho aqui. Ele pediu para fazer o cálculo da Vibra em R$ 22 a R$ 1,68. Fazendo de cabeça aqui, ô Ricardo, vai dar mais ou menos uns 7,5. Mais ou menos. Acho que não chega a 8 não, mas é uns 7,5, por exemplo. Entendeu? Que já é um dividendo muito bom, né? É excelente, é excelente. É Então, verdade. essa continha, ela é legal, porque eu queria passar isso, né, para quem está nos assistindo, que essa empresa, ela não só tem condições de pagar esse dividendo com um yield aí de 7%, mas ela tem também o potencial, vamos falar assim, de continuar. Você falou que a receita mais do que dobrou, não sei em quanto tempo, mas não importa. Mas isso é uma característica de empresas boas, bem administradas, né, num setor interessante que vai expandindo. Então, à medida que a empresa vai expandindo, os lucros vão aumentando, em tese, tá? Claro que eu estou aqui usando algumas premissas, mas se a gente olhar a história, o histórico, a gente vai ver que, em muitos casos, isso é fato. Nos bancos, como eu já falei aqui, a gente mencionou 4 bancões que só batem recorde de lucros, não é nem anualmente, é quase que trimestralmente. Só deu uma pausa Isso. agora durante a pandemia, mas já retomou essa tendência de bater recorde praticamente a cada trimestre. É um negócio assim que, poxa, né? E com PL historicamente baixo, né? O preço sobre lucro abaixo da média. Então, assim, é uma oportunidade incrível. E eu acho que a dificuldade hoje, quando a gente começa a olhar, mesmo assim nesse nível de conversa, de bate-papo informal, que são muitas as oportunidades. Porque não são só os bancões que estão baratos e pagando excelentes dividendos. Dividendos recorrentes, crescentes e perpétuos. Você tem os super dividendos de Petrobras e Vale. Você tem aqueles dividendos também bastante competitivos, como de empresas como Vibra, né, que já diversifica, sai um pouco aí desse universo de bancões e de commodity, com super dividendos. Os bancões têm estabilidade e quebram recorde constantemente. Então, isso já é uma segurança de estabilidade durante muitos e muitos anos, né? Em potencial. Claro que ninguém tem bola de cristal, mas como você mencionou bem no caso do Santander, né? Que tem que mandar dinheiro lá para a matriz. Eu já gosto do Itaúsa, né? Que recebe dinheiro do Itaú, da mesma forma como a matriz lá de Santander, né, recebe do Banco Santander aqui do Brasil, e agora ainda tem a XP, né, que ela já falou que não pretende ser um sócio durante muito tempo. Então isso quer dizer que ela está aberta a fazer pequenas vendas ano após ano, e nesse momento ela tem na XP o equivalente a mais ou menos 18 bilhões que podem ser vendidos, né, ao longo aí se vender durante 18 anos, é 1 bilhão por ano, que ela pode vender para somar aos dividendos que já são muito bons por causa do Itaú, que continua lá chegando, né, aos 7 bilhões por trimestre,
daqui a pouco 8, 9, quem sabe daqui a alguns anos a gente está batendo esse mesmo papo aqui numa segunda noite e o lucro do Itaú já está em 10, dois dígitos por trimestre. Então, Eu assim, acredito. são oportunidades, independente de oscilação de preço, que eu acho que não dá para ficar de fora, né? O dilema que eu vejo hoje é escolher qual ação você vai comprar, porque os recursos são limitados, diante de tantas oportunidades. E os bons, né? Como os que você acabou de mencionar. E diversificar, para não ficar muito concentrado. Ô, Paulo, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no comentário do Ricardo. Ô, Fala. Ricardo, Ô, Ricardo, eu não estou com uma calculadora aqui. Meu amigo, faz aí 1,68 dividido por 22. Esse é o dividend yield, É, tá? Para você fazer o cálculo aí. Mas, pô, deixa eu te falar uma coisa. Você falou sobre Itaúsa, eu também adoro Itaúsa, né? Tenho ela em carteira já há um bom tempo. A Itaúsa é uma empresa que ela tem realmente a pretensão, e eu acho que vai chegar lá, como a próxima Berkshire Hathaway aqui do sim. Brasil. Eu acho que a característica dela é toda para isso, né? Para quem não sabe, pessoal, a Itaúsa é uma holding, né? Que é dona do Banco Itaú, né? E que ainda representa um valor percentual muito expressivo, né? Do seu portfólio, mais de 90%. Mas isso está diminuindo com o tempo, já que ela vem adquirindo novas empresas, né? É um processo de investimento da empresa. E, inclusive, eu vi Itaúsa hoje abaixo de R$ 10, hein, Pois pô? é, não. Você falou aí que comprou Vibra, né? Eu comprei Isso. Itaúsa hoje. Então, não dá para ficar parado, né? Não dá para Não, ficar não de dá. fora dessas oportunidades. E realmente, quando eu entrei lá no meu home broker para comprar Itaúsa, falei, opa, 9,96, opa, Isso aí. Isso psicologicamente, aí. né? Opa! Eu fiquei assim, caramba, não acredito que eu É. vou comprar Itaúsa Ah, abaixo de R$ 10. Ricardo já apresentou o cálculo aqui. Quase que eu acertei. Falei 7,5, era 7,64. Aí, é isso Tá então. vendo? E nem É um precisa belo acertar, dividendo. né? Nem precisa acertar, você já está ali numa casa, É. né, dos sete Isso. por cento, que é muito bom Nossa, para você. acima de 6% já é muito bom. E também, mas não é só também você receber um bom dividendo. É pelo que você está Não, não. falando, a Vibra, ela tem essa perspectiva de continuar crescendo, de continuar aumentando o lucro. Então, quanto você falou, vai pagar quanto? 1,60 aí? 1,68. 1,68. 1,68. Então, aí vamos 1,68. supor, daqui a um ano, talvez ela pague 2. Depois, Aí a gente vai fazer o cálculo do dividend yield on cost. on cost, exatamente. Aí Né? fica maior ainda. Ele Isso. só vai aumentando à medida. Então, isso também é legal acompanhar, né? Quem quiser. É importante explicar aqui, o pessoal pode estar entrando aqui na live hoje, né, ainda não sabe. Pessoal, o dividend yield on cost, o que acontece? É uma relação que tem do valor que você recebe do dividendo hoje com relação ao valor que você gastou para comprar aquela ação lá atrás. E aí a gente chama de dividend Isso. yield on cost. E dá até para fazer uma brincadeira, tipo, tá 22, né? A Vibra. Pagou 1,68 hoje. Vamos dizer que esse seja o total, só para facilitar do ano, tá? Ok. Talvez nem seja, mas aí no próximo ano paga 2,20. 20. Isso. Vai dar 10% em cima 10. do que você Isso pagou aí. hoje, você que Isso comprou aí. hoje. O dividendo do Perfeito. ano que vem, vamos supor, tá? Estou aqui sendo até otimista, né? E estou falando em cima de premissas, mas só para quem estiver nos assistindo entender qual é o cálculo ou o que é que nós dois enxergamos na oportunidade. Por que a gente chama de oportunidade isso? Porque eu tenho a chance de pagar, né, R$ 2.200 para um lote de 100 ações hoje, receber talvez 7,5% no primeiro ano, quem sabe 10% no segundo, 12, 15, né? E por aí vai. E outra, Tem o exemplo da Porto Seguro.
Tem o exemplo da Porto Seguro, que em 5 anos dobrou o valor do seu dividend yield. Então, exatamente. Aí o que que acontece? Olha a diferença, eu queria abrir aqui, aproveitar esse gancho, a diferença para o título do Tesouro. Porque às vezes eu fico para morrer quando as pessoas ficam comparando renda fixa com renda variável. Eu acho que isso é comparar laranja com maçã. Existe um lugar para renda fixa na carteira. Sim, eu procuro falar sobre isso aqui, né, toda live, praticamente. Qual é o lugar da renda fixa, né? Que é ali um dinheiro estacionado. Por quê? Mas ela não pode ser considerado perpétuo, porque mesmo o título do Tesouro, se você comprar para daqui a 30 anos ele vai expirar, ele vai vencer e você vai receber de volta o valor de face. Ou seja, você ganhou os juros contratados, mas você recebe de volta o valor de face, enquanto que essa ação que você pagou R$ 22 hoje, daqui a 30 anos Nossa, não tem prazo de validade, né? isso. E e a ação não vai valer Ganho incomparável. R$ 22. Né? Claro, é uma premissa aqui, É. mas a tendência e a história nos ensinam que essa ação ela não vai valer apenas R$ 22. Em 30 anos, a diferença geralmente de boas empresas que seguem bem, com lucro líquido exponencial e também dívidas ou não dívidas, ou ainda que tenham controladas, a tendência é que elas se multipliquem várias e várias vezes. E aí que entra o conceito da perpetuidade. Exato. Esse conceito da perpetuidade, que muitas vezes é ignorado, as pessoas nem consideram isso, mas é muito importante porque você, ao longo desse período todo, você não gera tributo, né? Ao longo do caminho, você pode até ganhar mais ações com bonificações, subscrições, Isso. fora outros benefícios que qualquer dia desse a gente tenta marcar uma live só para falar desses outros benefícios. Alguém escreveu um comentário aí? Vai ser outro Monday Night. Isso. Eu acho que foi a Rosângela. Ô, Rosângela, eu não peguei aqui seu comentário. Se você puder colocar novamente aí, eu Deixa eu agradeço. ver, talvez eu consiga ler aqui. Espera aí, dá para É. descer aqui? A Rosângela disse que só recebe dividendo da Bolsa. É isso, Rosângela? Dividendo, se for da Bolsa. É, tá certo. Boa noite. Só consigo receber dividendos se for na Bolsa? Deixa eu explicar aqui. É, Ah, a- tá, é uma pergunta, né? Ah, é tá uma legal. pergunta. A Bolsa é o local onde você pode negociar, né, as ações de empresas reais. É bom lembrar que por trás de cada ação existe uma empresa de verdade, né? Como Petrobras tem refinarias, tem plataformas, tem gente que trabalha. Então, a gente não compra ação aqui com a pretensão de querer ser mais esperto do que o mercado, ou seja, tentar comprar na baixa para vender na alta. A gente compra para ser sócio e receber dividendos. Então, na bolsa é o local onde a gente vai poder escolher e comprar, né, as ações da nossa preferência, segundo a nossa análise, segundo o nosso dever de casa, segundo as informações que nós temos aqui. E vamos adquirindo nessa nossa jornada, nesse projeto de vida, porque para mim investir em ações é um projeto de vida. Não dá para Exato. dissociar, né? Porque a gente recebe, eu dependo desses dividendos para viver, para pagar minhas contas, para sobreviver. Então, isso é muito importante para mim, é um assunto muito importante. Então, ali na Bolsa, você escolhe, pode ser banco grande. Não sei se a Rosângela entrou quando a gente começou a falar sobre os bancos grandes, né? O Marcelo falou aqui sobre o Santander, agora ele falou da Vibra, começou a live falando da Petrobras. Então, são várias empresas das quais você pode receber dividendos de forma recorrente, crescente e esse último tema aqui que eu gostaria de entrar, que eu entrei já, que é a perpetuidade. Acho que ela falou alguma coisa aí, deixa eu ver.
Como é que eu tenho que botar esses óculos aqui? É horrível. É, consegue ler aí? Não, espera Entendi. aí, deixa eu tentar. Não, daqui não consigo ver. Ah, entrei agora há pouco. É porque o seu fundo está Ah, branco tá. e as letras aparecem É em branco verdade. aqui, aí eu não consigo é, É, fazer a leitura do que estão escrevendo no chat. Quer dizer, até consegui, mas você tem que ter uma parede escura aí atrás, ô, Marcelo. quando, pô, eu prometo que quando os dividendos melhorarem, eu prometo que eu pinto aqui bem escuro, tá bom? Ó, tá Tá registrado, hein? combinado, Vou cobrar, vou tá cobrar. registrado. Ou então Ô, Rosângela, deixa eu perguntar. põe a câmera contra a É. cortina, que aí dá para Pode ler ser, né? melhor. Isso. Deixa eu responder a Rosângela aqui, que ela está perguntando: e qual o valor mínimo para se ter um bom dividendo? Ô, Boa, Rosângela, a questão de ter um bom dividendo é uma questão muito complexa da gente chegar à conclusão. Porque, por exemplo, tem pessoas que podem entender que R$ 3.000 por mês é um bom dividendo. Tem verdade. pessoas que só poderiam se satisfazer com 15 mil. Então, quer dizer, essa questão do bom dividendo é um pouco ampla. A gente acaba ficando meio que na dúvida, que vai muito da relação com o dinheiro de gastos mensais que cada um tem. Tem pessoas que aceitam viver e compreendem que vivem com conforto e bem da maneira que preferem, com R$ 4.000, por exemplo. Verdade. Mas tem outras que já pensam no quinto dígito, né? Como o povo costuma dizer sempre. Então, quer dizer, a relação é muito complexa com relação a isso. Mas uma coisa eu posso te garantir, Rosângela, assim já falo por uma experiência própria. Você comprando ações de boas empresas, recebendo os dividendos, reaplicando eles ao longo prazo, o que que a gente está falando de longo prazo? Pelo menos aí uma década para frente, tá bom? Pelo menos. Você vai acabar tendo dividendos muito generosos na sua carteira, entendeu? Mas para isso é necessário paciência, disciplina e fazer o aporte. Você fala aqui, por exemplo, em R$ 3.000, né? Você pede um exemplo aqui. Existem pessoas, Rosângela, que com valores de uma vez, por exemplo, ela coloca de uma vez a compra na Bolsa de Valores e, por exemplo, ela consegue com, vamos dizer, R$ 600.000, por exemplo, ela consegue recebendo 6%, ou vamos dizer 5%, 5, 6% ao ano, de uma vez, consegue receber isso. Porém, tem pessoas que vão comprando aos poucos e a maravilha do dividend yield, né, e aí vem o on cost, né, que a gente falou ainda agora, ela pode fazer que com muito menos valor do que isso, ela acabe chegando nos R$ 3.000. O que vale é o percentual do dividend yield que você recebe. Isso. Você pode receber, por exemplo, vamos supor, eu falei em R$ 600.000. Com R$ 600.000, você pode receber 6% ao ano. Você vai receber R$ 36.000 em um ano, ou seja, R$ 3.000 por mês. Mas você pode conseguir isso também quando você chegar a 200 mil. Mas você tem que começar lá de trás, e o yield vai fazendo todo o trabalho, porque ele pode começar em 6%, e quando você chegar lá na frente, ele pode muito bem chegar a 18%, 20%, 30%. Luiz Barros, que é nosso maior representante aqui do sistema Buy and Hold, ele tem empresa na carteira dele que ele recebe já 100% de dividend yield, né? Ele comprou lá atrás por R$ 1,50, por exemplo, manteve, né? Guardou, e hoje a empresa paga R$ 1,50 de dividendo, ou seja, ele recebe 100% em um ano. Então, quer dizer, isso faz toda a diferença, ou seja, o longo prazo, investimento constante, a reaplicação dos dividendos é que faz todo o trabalho. Eu tenho até um estudo aqui rápido, Paulo, se você me permite, Fala aí, que aqui eu fala posso aí. falar. Eu posso falar aqui, por exemplo, de duas situações, vai um pouco até com relação ao complemento da resposta para a nossa amiga Rosângela. E agradecendo o pessoal todo que está aparecendo aí na live, hein? Poxa, estou gostando, hein, pessoal? Vamos chegar junto aí, muito obrigado. E Olha, aproveita aí, ó, pessoal, compartilha, manda um aviãozinho. Eu estou convidando aqui também. Convida os amigos, legal, familiares isso. para Olha, participar pessoal, aqui com a gente.
Pessoal, eu tenho uma análise aqui de 16 anos, aqui da Porto Seguro, por exemplo. Entre 2004 e 2020, ela teve uma variação nominal de 615%, ok? 2004 a 2020, ela teve uma variação da sua cota de 615%. A variação também da Porto Seguro entre 2004 e 2020, mas com o reinvestimento do dividendo, foi de 1.478%. Ou seja, 615 a cotação apenas e 1.478 reinvestindo os dividendos. Olha a diferença. Eu pego mais um outro exemplo aqui, a Grendene, a maior exportadora de calçados do Boa, país. boa. Fala aí. Também de 2004 a 2020, esses 16 anos. A variação nominal dela, da cotação, foi 129%. Mas vocês sabem quanto ficou a variação dela reinvestindo o dividendo nesse período de 16 anos? Passa de 129% para 509%. Olha a diferença. O que o longo prazo faz com o reinvestimento dos dividendos? Deixa eu só dar uma paradinha para responder o meu amigo aqui. Ele pergunta aqui, e o dividendo vai ter o capital também investido, caso venha alguma emergência, pode vender uma parte do capital? Também tem isso. O ideal mesmo é que a gente não venda as nossas ações. Isso. Por isso é importante você ter uma coisa chamada reserva de emergência. Então, se você tem realmente uma emergência, tem um problema, utilize a reserva de emergência, não venda suas ações, ok? Então, por exemplo, aí quando eu pego um período maior, ou, por exemplo, não de 16, mas de 22 anos, e eu pego aqui o Banco do Brasil, de 1998, o século passado, a 2020, a rentabilidade nominal da cota foi de 989%, mas reinvestindo o dividendo nesse período de 22 anos do Banco do Brasil, o 989 pula para 3.940%. Olhem a diferença de 989%, no mesmo período, apenas reinvestindo os dividendos, 3.940%. E pego aqui como último exemplo, também para 22 anos, o Itaú, né? A ação do ITUB3, de 1998 a 2020, uma variação nominal de 1.726%. Mas se reaplicados os dividendos nesse período todo de 22 anos, aonde chegamos? 4.139%. Então, pessoal, essa é a representação exata, clássica. As estatísticas mostram, os números não mentem, é uma ciência exata que mostra que esse instrumento chamado Bolsa de Valores foi uma coisa assim fantástica que foi criada para todos nós, pequenos investidores. Temos a oportunidade de nos tornarmos sócios das maiores empresas do nosso país. Você, meu amigo, que está aí no interior do Piauí, na cidade de Espirantina, no Piauí, está aí com um celular na mão, sentado na varanda, um dia útil, a partir de 10 horas da manhã, você pode se tornar sócio do maior banco do seu país. Você pode se tornar sócio da maior empresa exportadora de calçado do seu país. Você pode se tornar sócio de setores alimentícios, elétricos, qualquer um. Mais de 400 oportunidades para você listadas na Bolsa de Valores. Você que pode ser um simples investidor, Marcelo, isso custa caro? Isso custa muito barato. Você pode entrar com menos de R$ 25, você já entra na Bolsa. Você já compra ações de boas empresas, você passa a ser sócio delas. À medida que a empresa tem lucro, você sendo sócio, você vai receber parte desse lucro. Ora, pode ter algo melhor do que isso? Você quer realmente ficar nas mãos só do INSS? É isso? Não, né? Então vamos todos nós fazermos desde já a nossa capitalização para que a gente possa chegar lá na frente e não depender de ninguém. Ter a independência financeira, a liberdade de pagamento de contas com toda tranquilidade. É dormir tranquilo, sabendo que no dia seguinte não tem dívida, não tem problema, tudo vai ser pago, porque você, inclusive, tem uma margem em todo o dinheiro que você recebe dos seus dividendos. Isso aí, muito bom, Marcelo. E eu queria até fazer uma observação, que você apresentou esses estudos, muito bem apresentado, que é um tema que eu sempre gosto de refletir e compartilhar com as pessoas o motivo pelo qual a gente pratica o buy and hold, né? Porque você vendo essas valorizações aí de 4.000% em pouco mais de 20 anos, né? Tudo bem. Mas assim,
é uma valorização muito grande. E isso sem fazer nada, sem tentar ser mais esperto que o mercado, sem ficar girando patrimônio, porque patrimônio não se gira. Você tem que acumular. Então, e aí as pessoas ficam perdendo tempo com trade para tentar ganhar 30, 40, 50%, até 100%. E quando consegue, que é muito difícil, fica feliz da vida, vende, né? Mas aí acaba entregando o lucro todo e até recebendo mais prejuízo ao tentar repetir isso de forma consistente. Então, o que acaba sendo um jogo de perdedor, porque você pode É até uma ganhar prática, uma bolada, é mas uma mesmo prática assim, extremamente estressante. É uma é, prática extremamente estressante. sem falar no estresse, no caráter depressivo, né, as emoções conseguem suscitar Isso. o pior dos sentimentos que um ser humano pode ter. Eu preciso falar uma coisa que é importante, pessoal, para poder ilustrar o que o Paul está dizendo. Para quem não sabe, o Paul, durante um bom tempo, ele foi trader. Ele foi trader e ele sabe o que ele está falando, porque ele passou por isso. Eu fui durante um prazo curto de 100 dias, quase 100 dias, e vejam só, eu tive lucro. E mesmo assim eu não quis continuar, para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, realmente depois de analisar, prestar bastante atenção, eu vi que não valia a pena, que valia a pena ser sócio das empresas. Porque você pode, com os anos, aí você pega esses 4.000%. Aí seria interessante fazer um cálculo 40 médio. vezes. 40 vezes, né? Então, 40 Bom vezes, lembrar. mas também fazer um cálculo médio anual. Que eu diria Sim, assim, por exemplo, se você consegue um retorno de 15% ao ano, o que não é assim fora da realidade para um não, investidor não, é pessoa bom número. física, e eu estou sendo É bom muito número. conservador, tá? É bom número. Você consegue dobrar o capital a cada 5 anos. Isso. Então, quando você começa a conhecer um pouco da dinâmica matemática por trás dessa taxa composta que ocorre quando você compra ações de boas empresas e reinveste o dividendo, é um negócio assim que é exponencial, que é fantástico, que realmente dá lucro, dá retorno, dá resultado e sem estresse. Então, para mim, Isso. que cheguei a ficar um pouco mais de 100 dias, depois de você falar isso, Marcelo, eu nem vou dizer quanto tempo que eu fiquei como trader, senão vou passar vergonha aqui. Só que, assim, foi muito estressante. Aí foi penoso. Eu tive que aprender da pior forma, né? Então, assim, doeu muito. É doloroso quando você tenta ser mais esperto que o mercado e não consegue. Então, esse jogo eu parei de jogar, porque eu quero simplesmente ser sócio daquelas empresas que têm já uma gestão de excelência, que já tem uma gestão que foi comprovada, testada pelo próprio mercado. Não sou eu que digo que o Itaú é muito bom ou que o Santander é muito bom, não. É o mercado, são os clientes, são as pessoas que não saem desses bancos como cliente. Né? Enquanto estiver atraindo, enquanto estiver cobrando essas taxas, enquanto estiver fazendo lucro, o acionista ele vai se beneficiar. Então, a gente, Exato. mesmo sendo leigo, mesmo não precisando ter um MBA ou ser economista, inclusive eu conheço muito economista, acho que ser economista até atrapalha ser um bom investidor. Porque o que a gente precisa entender é isso, alguns conceitos básicos que vão nos estimular, nos motivar, nos incentivar, nos encorajar a querer realmente fazer parte dessas empresas, com o nosso dinheiro, com o nosso capital, e colocar ali a nossa confiança, porque não dá para confiar ou depender, como você falou, do governo. Isso acho que todo mundo já sabe.
talvez precisa ser dito para criar mais consciência, para levar as pessoas a tomarem uma decisão, como você falou, acordar de manhã e 10 horas, quando abrir o pregão, poder se tornar sócio das melhores empresas, utilizando um critério que também não é muito difícil. E participar do É, crescimento e da prosperidade dessas empresas, né? isso. Se a pessoa tiver boa vontade e ela quiser estudar pelo menos um pouco sobre a empresa, né, aquilo que eu sempre falo, é importante você fazer isso com calma, porque é um casamento, né? Então você pode Exatamente. ficar muitos, muitos anos, décadas até com aquela empresa. Então, por isso que eu falo sempre, é importante você conhecer o passado da empresa para entender o presente dela e projetar o seu futuro. Isso é importante. Aí é a parte fora dos números. É você entender o negócio em si, como a gente costuma dizer no mercado, entender o case, né? Como funciona o case Exato. do setor, da empresa, enfim. Então é necessário sim estudar, é necessário poder se aprofundar, sim. Eu acho importante nos números. Procure saber também, por que não, naquele site Reclame Aqui, qual é a relação que a empresa tem com seus consumidores, né? É importante. Então, quer dizer, analise tudo isso e chegue à conclusão daquelas que são as empresas que podem valer a pena você ter na sua carteira. É importante você saber que renda passiva é a aposentadoria da nova geração. Essa aposentadoria que hoje está aí do INSS, né? Você, meu amigo, minha amiga, que trabalha na iniciativa privada, já fique sabendo que lá na frente, você que está aí com 25, 30, 35, 40 anos até, você pode ver que quando você chegar na sua aposentadoria, cobre isso de mim, tá? Você provavelmente vai estar recebendo um, dois ou dois e meio salários mínimos. Não deve passar disso. É uma pena. É um processo lento, mas as pessoas que dependem do INSS, elas são esmagadas constantemente ao longo dos anos. Então, quer dizer, se hoje o pagamento máximo do INSS é em torno de R$ 6.000, né, e você tem que contribuir pelo máximo, e tem todo um cálculo específico sobre isso, eu vejo que lá atrás eram vários e vários salários mínimos que se pagava para o teto, e não apenas o que é hoje, que não chega nem a 6 salários mínimos. Quer dizer, então, não fiquem dependendo disso, porque as coisas só Marcelo, tendem a piorar. ó, tem uma pergunta aqui, desculpa te cortar. Ó, do Não, pode fazer. Leonardo, do Léo. Ô, Estava Leonardo. vendo aqui, desculpa aí, pessoal, não ter visto aí as perguntas, mas como eu falei, é difícil de ler, mas tem uma aqui do Leonardo, eu vou ler as outras também, mas, ó, do Leonardo, vocês não ficam com medo com as quedas da Bolsa nos últimos meses? Vai respondendo aí, Marcelo, vou tentar ler as outras perguntas. Para o Leonardo. É, Ó, Kleber na entrou, boa verdade. noite. Ô, Kleber, boa noite. O meu aqui está meio travado aqui, eu não estou vendo nem quem está entrando, desculpe. Bom, com relação às quedas, né, na bolsa, eu fico preocupado. Olha, para ser bem sincero, eu fico feliz. Eu fico feliz quando cai, porque é uma relação realmente que a pessoa tem que entender com o passar do tempo. A empresa é a mesma, mas existe uma coisa chamada nervosismo de mercado. E o mercado ele tenta sempre se antecipar a algo. Nesse se antecipar a algo é que faz essa variação de preços. Então, quando a ação da empresa, que eu já conheço, que eu já analisei, que eu sei os múltiplos dela, muito além do valor da cotação, e ela cai, ela fica mais barata, é hora inclusive de eu comprar mais. Eu compro mais porque eu vou estar comprando a mesma coisa por um preço menor. A queda no meu patrimônio, quando as ações caem, não me importa nem um pouco, não me preocupa em nada. Sinceramente, eu torço para que as ações caiam, para que elas sejam depreciadas por um mercado nervoso, muitas vezes insano, que faz com que as ações sejam totalmente jogadas para o chão, depreciadas mesmo. Vejo, por exemplo, eu vejo uma outra empresa no ramo de saneamento, que é a Sanepar, né? É uma empresa que Boa. tem um valor hoje que eu quase não acredito que ela caiu para esse valor. Mas a empresa vale muito mais do que isso. Mas não é mais, não é muito mais. Fala aí então, Vocês não. fala aí, Marcelo, sobre por que A que minha, é.
Ela vai A levar. minha Só para pergunta dar uma ideia para o Leonardo, por exemplo, para ele poder entender. Acho que é o Léo, né? a minha pergunta, por exemplo, começa pela Sanepar é o seguinte: vai continuar precisando de água? Opa, se vai precisar de água, meu amigo, então já encontramos a perenidade do negócio, né? Para quem não sabe, pessoal, perenidade é quando você vê assim um determinado setor assim que você realmente vê que ele é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, digamos assim. Então, logo a água, né? Ela é perene. Aliás, tem uma brincadeira, pessoal, rapidinho, da Grendene, né? Que fala assim: ah, mas o setor da Grendene é perene? Aí eu digo: sim, é perene. Na época de Jesus Cristo já se usava sandálias e chinelos, então é perene. Então, com relação à Sanepar, ela só foi, agora falando sério, ela só foi jogada para o chão, praticamente, né? Eu acho que está valendo, se não me engano, R$ 3,80, R$ 3,77, uma coisa assim. Ela foi jogada para lá por uma questão apenas climática, de fato. A questão realmente é climática. Estamos com um problema de escassez de chuva no Brasil já há algum tempo, e por conta disso ela passa a ter dificuldades. Basicamente, a Sanepar é isso, entendeu? Voltando às chuvas, já começou a voltar, né? Já está começando a chover de novo Sim, no Brasil. é. É gradativamente essa empresa que tem ainda capacidade para se expandir bastante, ainda pelo estado do Paraná, nossa, pelo interior, então, do estado, para saneamento, nossa, ainda tem um campo muito grande. Quer dizer, então, quando eu olho para o preço dela assim, quase não acredito. Tem um É. site, tem um site chamado iValor, ivalor.com.br, que lá tem um algoritmo, né? É um algoritmo que ele criou, né? O rapaz lá, que é o Lucas, ele criou um algoritmo e lá dá para ver bem, assim, por esse algoritmo, a diferença, né? Dos preços que seriam reais das empresas e os que são atuais. E a Sanepar é a primeira colocada naquela que aparece com o preço mais descontado, né? Entre todas. Então, quer dizer, pessoal, é, é aproveitar a oportunidade, aproveitar a chance. Você sabe, por exemplo, de uma outra coisa? O pessoal fala muito, e está muito polêmica, né? Essa empresa é o IRB, né? O IRB, que é a Sim. Instituição de Resseguros do Brasil. Empresa antiga, foi criada inclusive por Getúlio Vargas, né? Tem muito tempo essa empresa. Ela está valendo atualmente, se não me engano, está na faixa de R$ 4. R$ 4,60, R$ 4,70, por aí. Pessoal, essa empresa teve um problema, que foi uma crise de confiança. Não foi um problema de crise financeira. Até porque a empresa tem em caixa 10,5 bilhões de reais. 10,5 bilhões de reais em caixa. O que aconteceu com essa empresa foi o seguinte: houve uma crise de confiança porque dois diretores da empresa, que tinham muito poder lá dentro, o que eles fizeram? Eles inflaram os valores de lucro da empresa para que o bônus que eles recebiam, fosse maior. Ou seja, vou explicar para vocês. A empresa lucrou 500 milhões. Aí, ao invés de colocar 500 milhões, eles colocavam 600, porque baseado nesse lucro de 600 é que eles recebiam o bônus, mas na verdade era 500. Vocês entenderam? Então é isso. E aí descobriram isso, mandaram os dois embora, já foram desligados há muito tempo da empresa. Passou a partir daí a ter uma transparência muito grande nessa empresa, no IRB, né? Trazendo inclusive a ex-ministra do STF, Ellen Grace, para participar do conselho de administração da empresa. Então, quer dizer, tudo reestruturado. Um presidente que passou e agora ele saiu, é o Antônio Cássio, fez um ótimo trabalho e, principalmente, agora vamos falar dos números. O IRB, nos primeiros 3 trimestres, prestem bem atenção nisso, nos primeiros 3 trimestres de 2020, apresentou um prejuízo de 1,5 bilhão de reais. Ok até aí? No ano de 2021, ano que nós estamos, também nos 3 primeiros trimestres, o IRB apresentou um prejuízo de 311 milhões. Vocês entenderam o que eu disse? Ele saiu de um prejuízo no ano passado, neste período, de 1,5 bilhão, e agora um prejuízo de 311 milhões. O que isso quer dizer, pessoal? Mantida esta proporção, em 2022, o IRB estará lucrativo. Não deixe, então, se for da sua vontade, para comprar o IRB quando ele estiver lucrando, porque quando ele estiver lucrando, o mercado já terá se antecipado e essa cotação não será mais R$ 4, já será talvez o triplo.
Então, por isso que o Luiz Barsi e eu estamos comprando agora, a 5, a 4, É. entendeu? A Não, gente tem que boa, aproveitar a oportunidade. boa. Não, legal, legal, Marcela. Inclusive o Paulo aqui, ele tinha perguntado isso, né? E você já respondeu aí a pergunta dele. O Kleber Ah, aqui foi? também mencionou que ele conseguiu aí comprar as primeiras ações dele, tá feliz. Bom, Isso é um grande passo aí nessa direção. Fico também assim satisfeito de coração de saber que muitos aí estão seguindo esse nosso caminho, que é como eu falei é, aqui a gente entra pelas portas dos fundos, tá? Aqui não é isso. corretora grande, não é banco grande, não tem gerente de banco, não tem profissional de mercado, não tem gestor de fundos E de ninguém vai te investimento oferecer aqui. título de capitalização, viu? Oi? E ninguém vai oferecer título de capitalização. Deixa eu aproveitar, então, Exatamente. Então Paul, deixa eu aqui aproveitar rapidinho. é uma Ô, Paul, rapidinho experiência. aqui para a gente. Isso, deixa eu só, para não perder aqui o pessoal. Quero mandar uma boa noite para o pessoal que está aqui na live. Ricardo, José Kleber, Marcos Melete, Caio Brum, Rosângela, Eduardo, Marcos, Paulo. Pessoal, muito boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença aqui, tá bom? O Wilson, Eduardo, Paulo Nunes, Renato, Márcio, Wesley, Biano, e gente a beça. Pessoal, muito Legal. feliz de estar com vocês aqui, viu? Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí no chat que o Paul passa para mim, porque a minha travou aqui. Eu não estou conseguindo passar Eu aqui tô, eu tô, nenhuma, eu tô conseguindo nenhuma ler aqui com mensagem. muita dificuldade, mas eu estou dando jeito. Bom, a gente já Ah, é está porque está claro chegando, aqui, né? mas já está Deixa eu só virar chegando. aqui para você. A gente já está Fica um chegando no pouquinho nosso melhor. horário. Ah, melhorou. Aí ajuda bastante. Show de bola. Pô, obrigado. Já faz aí a diferença. Já está bem legal. Também fico feliz aí de ver que muita gente participando, comentando, fazendo pergunta. A gente fica feliz aí de, aqui na cozinha do mercado financeiro, a gente poder aí É, dar umas dicas, umas orientações para que vocês possam aí também seguir esse caminho, que é um projeto de vida. Por isso que eu convido o Marcelo para estar aqui comigo, porque é, a gente tem aí, a gente compartilha do mesmo entendimento, da mesma visão, né, de bolsa, de ser sócio, de buy and hold, de dividendos, enfim, tem muita coisa para a gente cobrir. O tempo aqui passou voando, né? Mas eu vou ter que encerrar aqui. Quero agradecer aí, né, a todo mundo, o Ricardo aí, o pessoal que está falando aí com a gente, é, e o Kleber, Paulinho, né, o pessoal que participou, Leonardo, o isso. Paulo, Muito bom. Rosângela. Então, pessoal, muito obrigado. Marcelo, pode, Pessoal, nós que pode dar aí agradecemos. as Valeu. suas palavras finais para a gente encerrar. Pessoal, é aquilo como eu disse para vocês no início, né? Não se esqueçam. Um dia todo mundo vai ficar idoso, virão os cabelinhos brancos, chegaremos na terceira idade, né? E não queremos depender de ninguém. E para não depender de ninguém, você tem que fazer o seu trabalho hoje. Você tem que começar a fazer o seu trabalho agora. O momento de começar a acumular, né? Ações, como eu sempre digo, é um jogo de acumular, é agora. Para você ter a sua renda passiva, receber seus dividendos e não precisar de ninguém. E não esquece, renda passiva é a aposentadoria da nova geração. Tenha paciência, disciplina e apoio. Pessoal, um grande abraço para vocês, mas fica sempre aquela pergunta no final. E aí, vamos enriquecer juntos? Valeu, bora, vamos Valeu, nessa. um Valeu, abraço. pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Isso aí, um abraço. Tchau. Valeu. Tchau.